Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 9. Eu estou seguindo a versão atualizada e os irmãos então me acompanhem nesta leitura. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Meus amados, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa judaica. A festa que apontava para a grande libertação de uma amarga escravidão no Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E Roma tinha medo de motins e rebeliões no seu império. Tanto é verdade que na Páscoa, todo o aparato militar do governador, que ficava assediado em Cesareia Marítima, na Páscoa se transferia para Jerusalém. Na Páscoa, até mesmo o tetrarca da Galileia transferia o seu gabinete para Jerusalém. E é curioso que 2 dias antes da Páscoa, então, diz a Bíblia que os principais sacerdotes e os escribas maquinam, urdem, planejam, orquestram a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Entretanto, Mateus 26, que é texto paralelo deste, somos informados que é Jesus quem diz para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele está para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado. E aí você conclui que quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Porque quem está com as rédeas da história nas mãos, não são os homens, é Deus. Os homens, ainda que maquinem o mal, eles só podem cumprir o que o próprio Deus já pré-estabeleceu, e isso desde a eternidade. Mas também é curioso que enquanto as autoridades religiosas aqui em Jerusalém, a sede religiosa de Israel, tramam a prisão e a morte de Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus.
E ainda hoje Jesus desperta sentimentos tão diversos. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e rechaçado por outros. Mas o que nos marca é que esta festa ou esse jantar dedicado a Jesus, preparado para Jesus, acontece na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não nos informa quem é Simão. Mas a Bíblia nos dá um adjetivo que o caracteriza. Simão, o leproso. Isso é muito curioso, porque uma pergunta óbvia se faz necessária. Será que esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é, claro que não. E por que sabemos? Porque um leproso não podia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Muito de longe, ele podia preparar um banquete, um jantar e trazer convidados. Ora, mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista Marcos relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Obviamente, para nos ensinar uma lição, nos alertar sobre um perigo. Qual o perigo? O perigo de rotular pessoas. Porque rótulos ficam, mesmo quando eles já não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido está salvo. Mas o rótulo fica. Então não carimbe gente. Então não rotule pessoas. Porque Deus pode invadir a história dessa pessoa e mudar a história dela. Deus pode pegar o bêbado e fazer dele uma pessoa sóbria. Deus pode pegar o drogado e fazer dele uma pessoa livre. Deus pode pegar um assassino e fazer dele uma pessoa que respeita a vida alheia. Deus pode pegar um feiticeiro, um idólatra, um incrédulo, um ateu e transformar a história dele. Não rotule gente, porque Deus pode mudar a história dessa gente. Mas é curioso ainda que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E esse texto está relatado nos 4 evangelhos. Embora Lucas não relate todo o episódio, mas tanto Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, quanto João 12, descrevem essa cena. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, ela é anônima, não aparece o nome dela. Porém, em João 12, essa mulher tem nome. É Maria, irmã de Marta e Lázaro. E a história de Maria é muito sugestiva porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está aos pés de Jesus. E eu posso lhes garantir que aos pés de Jesus é o topo do mundo. O lugar mais alto que você possa alcançar na vida é aos pés de Jesus. E a primeira vez que Maria é apresentada aos pés de Jesus está lá em Lucas 10. Ela está aos pés de Jesus para aprender. E a maior e melhor academia do mundo é aos pés de Jesus. É de você beber a largos sorvos deste que é o mestre dos mestres. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus agora para chorar. A dor do luto de seu irmão Lázaro. E eu posso também lhes garantir que a mais abundante fonte de consolo para as nossas dores e dramas da vida é aos pés do Senhor Jesus. Mas agora, pela última vez, essa mulher aparece de novo. E ela está outra vez aos pés de Jesus. E João 12 nos informa isso. E agora ela está aos pés de Jesus para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. Então diz a Bíblia que eles estavam à mesa, o Lázaro recém-ressuscitado estava também à mesa,
Marta, como de costume, servia o jantar. Jesus com os seus discípulos. E Maria pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra rosa, ornamental. E diz a Bíblia que esse vaso estava cheio. E somos informados que tem dentro desse vaso uma libra de perfume. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Então, esse vaso que Maria traz, não é um vaso, é um vaso pequeno, que tem em torno aí de 350 ml de perfume. E Marcos diz que é um perfume preciosíssimo, coloca em grau superlativo. E Marcos nos informa que esse perfume foi feito de uma essência chamada nardo. E ele tem o cuidado de dizer que esse nardo não é híbrido, não é misturado, é nardo puro. Então ela vem com esse vaso, Jesus à mesa, e ela quebra esse vaso, derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se enche com perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, e ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Isso provoca a reação imediata de Judas Iscariotes, acompanhada de seus pares, dizendo: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, ficaram indignados com ela. Passaram a molestar Maria. E Jesus sai em defesa de Maria e dizendo assim: por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo? Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, nós aprendemos alguns princípios nesse episódio que eu passo a elencar. Primeiro princípio. Versículo 8, a parte A diz assim: ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Essa é uma frase muito forte, porque nos leva a pensar assim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. 1723, 23 de setembro, 11 horas da manhã, começa um movimento de oração na Alemanha, com o conde Ludwig van Zinzendorf, movimento conhecido como o movimento dos moravianos, que desencadeia na Alemanha uma reunião de oração ininterrupta de 100 anos, um século, trazendo à igreja da Alemanha um grande despertar missionário e de avivamento. A ponto dos moravianos, cada 17 deles, sendo pobres, sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns eram tão pobres que, não tendo dinheiro para ofertar, vendiam-se como escravos, o que era possível na época, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra,
para dedicarem o resto dos seus dias para proclamar o evangelho entre aqueles povos. Quando eu escuto uma história dessa, eu tenho que me perguntar, meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, à luz do versículo 3 e 4, é que Maria fez o seu melhor. Irmãos amados, esse texto é incompreensível na cultura brasileira. E eu explico. Nem você, nem eu, jamais vimos alguém comprar um frasco de perfume no valor que esta mulher deu a esse frasco de perfume. Foi avaliado aqui em mais de 300 denários. O que é um denário? Era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Uma pessoa trabalhava um dia inteiro para no final do dia ganhar um denário. Ora, se tinha em torno de 350 ml, menos de meio litro de perfume nesse vaso, e o perfume foi avaliado por um camarada que entende dinheiro, era tesoureiro, Judas Iscariotes, acompanhado do grupo. Em mais de 300 denários, nós estamos informando que cada ml custa um dia de serviço. É como se você trabalhasse o dia inteiro e no final do dia você fosse comprar uma gota desse perfume. 1 ml desse perfume. Mas mais. Esse perfume não era só caríssimo, ele era raríssimo, porque essa essência, nardo, não tinha em Israel. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não se encontrava numa loja de perfumaria, ele era comparado gota a gota, grama a grama, ml por ml, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra. Agora, me responda uma coisa. Quando você compra um bom perfume, e um bom perfume custa caro, como é que você usa? É só uma gotinha, num dia especial. E você promete a você mesmo, e você faz compromisso com você mesmo. Esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora notem comigo que Maria não abre o frasco. Ela não abre o vaso. Ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo, eu não quero que sobre nenhuma gota. Tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero dedicar a Jesus. Ela fez o seu melhor. Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim também. E você, para você também. Você tem feito o seu melhor para Jesus? Porque às vezes nós damos a sobra, nós damos o resto, nós damos o que não nos faz falta. Maria fez o seu melhor. Tem hora que eu fico pensando, irmãos, que as pessoas que não são crentes são mais zelosas em servir aos seus deuses do que nós somos em servir ao Deus da nossa salvação. Eu estava pregando em Porto, lá em Portugal, e fui visitar a cidade de Coimbra. E caminhávamos, viajávamos então, quando eu vi caravanas e caravanas a pé. E eu perguntei, mas o que essas pessoas estão fazendo a pé? Me responderam, elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando assim a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na igreja. Meu Deus, às vezes o crente mora na cidade, tem ônibus, tem Uber, tem táxi, tem moto, tem bicicleta, tem pernas. E se tiver chovendo, ele não vem porque está chovendo. Se tiver muito calor, ele não vem também.
Se tiver uma outra programaçãozinha, ele não vem também. E aí aqueles que não conhecem a Deus como nós, por bondade de Deus conhecemos, às vezes são muito mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós o somos em servir ao Deus da nossa salvação. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, Maria fez sacrificialmente. Porque, como disse, dentro da nossa cultura, não cabe você pensar que uma moça vai gastar um ano de trabalho de suas economias para comprar um frasco de perfume. Mas na cultura judaica isso era entendido, porque quando a menina fazia a transição de menina para moça, o que é tão rápido, ela começava a comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, ml a ml, para acondicioná-lo nesse vaso de pedra de alabastro, para o dia mais desejado e sonhado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Quando Maria oferece esse perfume a Jesus, ela não apenas oferece o seu melhor, ela oferece aquilo que para ela tem mais significado, mais sentido, aquilo que era mais importante para a vida dela. Portanto, ela o fez sacrificialmente. A pergunta que eu faço a você nesta noite é esta: o que é que hoje você está fazendo para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Para mim isso significa generosidade. E o que é generosidade? Me permita ilustrar. A melhor ilustração que eu já encontrei até hoje para entender generosidade foi esta. Você quer ser uma pessoa generosa? Faz o seguinte: passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente, bote na sua sala, mas não ponha flor, ponha apenas terra, só terra. Para você passar por lá todo dia, e olhar para esse vaso e aprender duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança e enterro. Bom, se você não trouxe nada e não vai levar nada, então você não é dono de nada. Você é apenas o mordomo do dono. Ora, o dono é generoso. E a única maneira do mordomo ser fiel ao dono é ser generoso com o que é do dono. O meu e o seu problema para sermos generosos é que nós temos a síndrome de dono. Se é meu, é para o meu deleite, é para o meu uso. No dia que eu compreender que eu sou apenas um tomador de contas do que não é meu, do que me foi confiado, e que aquele que é dono requer que os mordomos sejam encontrados fiéis, não terei mais problema com generosidade. Me permita ilustrar isso de uma maneira bem simples, que me marca muito. Pastor Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa, me contou essa história em detalhes que eu já conhecia fragmentadamente. Isso aconteceu na Igreja Batista missionária de Itaporanga, no interior da Paraíba. A Igreja Batista de Itaporanga tinha um programa de rádio que alcançava 40 mil pessoas no entorno da cidadezinha. Era o único programa evangélico da cidade. Só que a seca chegou, e vocês conhecem bem o que é a seca no sertão brasileiro. A colheita falhou, o produto da terra não veio, as ofertas encolheram, os dízimos não chegaram, e o pastor da igreja não conseguiu pagar o programa nos últimos 3 meses. Estava inadimplente. Quando recebe um ultimato da editora
pastor, ou o senhor paga o programa até a próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. Então o pastor da igreja chegou domingo à noite na igreja e fez um desafio aos irmãos. Meus irmãos, nós vamos ter que levantar uma oferta sacrificial para pagar o programa. O programa não pode sair do ar, é o único programa evangélico dessa região toda. Estava lá no culto um casal de meeiros. Essa palavra meeiro é uma palavra que não é tão conhecida para quem mora na cidade. Eu que fui criado na roça, e alguns aqui talvez também tenham sido, sabe que meeiro é a pessoa que trabalha na propriedade de uma outra pessoa, planta, colhe, depois que colheu, 50% de tudo que ele colheu vai para o dono da terra, ele só fica com 50%. Então estava lá na igreja, como membros da igreja, o senhor Tota e a dona Lourdes, eram meeiros, moravam a 6 quilômetros da igreja, iam a pé. Então, voltando, depois do culto, e a Lourdes disse assim: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que ajudar e fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: ô Lourdes, o problema é que lá em casa não tem um centavo, e nós vamos fazer o quê? Não, mas nós temos que ajudar. O pastor fez um apelo, fazer uma oferta sacrificial, e nós temos que ajudar. Mas Lourdes, não tem dinheiro, minha filha, vamos fazer o quê? E aí eles foram discutindo enquanto caminhavam. Está chegando em casa, a Lourdes disse assim: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que pesa mais que todas as galinhas, e nós vamos dar o galo, é o melhor que nós temos, é o galo, vamos dar o galo. Tá bom, tudo bem, vamos dar o galo. Segunda-feira de manhã, a dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade. Bateu a casa do pastor, o pastor veio atender. A Luz disse: pastor, eu vim trazer a nossa oferta sacrificial. O melhor que nós temos lá em casa é esse galo. Eu vim trazer para ajudar no programa. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e disse: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo é tão velho que nem uma sopa dá. Pensou 1000 coisas, vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet. Botou a história da mulher do galo na internet. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª igreja, abre a caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou na igreja de manhã, domingo, lá na 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, disse: meus irmãos, a Igreja Batista de Itaporanga está precisando de uma ajuda para que o programa não saia do ar. Nós vamos levantar uma oferta agora para o programa. Levantaram a oferta. O resultado da oferta deu para 2 anos de programa. Aí ligou para o pastor, fique tranquilo, durante 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias está pregando em Toronto, no Canadá, na igreja do pastor Seni Tavares, um amigo comum, conta a história da mulher do galo. Levantou um irmão lá na igreja e disse: quer saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Ah, ela está precisando. Sonho dela é ter uma geladeira. Tem energia, mas não tem uma geladeira para beber uma água fresca nesse calor escaldante do sertão. Então vamos mandar dinheiro para comprar geladeira, para comprar fogão, para comprar o que ela precisar. Mandaram o dinheiro. Ela comprou geladeira, comprou fogão, comprou tudo que ela precisar. O próprio pastor Jeremias está pregando em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou um empresário e disse: eu quero saber se a dona Lourdes ainda é meieira. Não vai ser meieira mais não, nós vamos comprar a terra. A terra agora vai ser dela, vamos comprar, vamos pagar, vamos passar a escritura no nome dela. Ela vai ser a proprietária da terra e comprar a terra, passar a escritura para a dona Lourdes. Agora ela é a dona da terra. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou um engenheiro agrônomo e disse: eu quero saber se essa terra produz bem. Vamos cultivar essa terra, vamos fazer poços artesianos, vamos adubar essa terra tem que produzir muito. E o engenheiro foi para lá e trabalhou a terra para que a terra fosse potencializada e produzir mais. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse: quer saber se a casa da dona Luz é uma casa boa. Não, a casa é uma casa muito simples, tem energia, tem geladeira, mas é uma casa muito humilde. Então bota tudo embaixo, vamos construir uma casa bonita, uma casa grande, mobiliar a casa, está tudo novo na casa. E assim fizeram. Lá em Nova York, um repórter da Christian Today escuta a história da mulher do galo.
pega um avião em Nova York, desce no Brasil, vai a João Pessoa, aluga um carro e vai a Itaporanga para fazer uma entrevista com a dona Lourdes. E escreveu a história da mulher do galo. E essa história circulou o mundo inteiro. Porque uma mulher, sem qualquer desejo de ter nada em troca, apenas fazendo uma oferta sacrificial, deu o seu melhor, sacrificialmente. E essa história abençoou milhões e milhões de pessoas. Maria fez sacrificialmente. Quarto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. Irmãos, é João 12 que conta isso. Porque a Bíblia diz lá em João 12 que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E você pergunta assim, o que isso quer dizer para nós na cultura brasileira? E a resposta é nada. Nada. Só um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era um escândalo. Era a mesma coisa que botar a reputação dessa mulher em dúvida. Ora, se a cultura era essa, então por que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos? Para nos ensinar uma lição. Quando o seu coração está transbordando de amor, de gratidão, você não consegue ficar preso dentro de caixas de tradição, de protocolos. Você acaba extrapolando. Naquele momento, Maria não está pensando o que Mateus vai pensar, o que Tomé vai pensar, o que Pedro vai pensar, o que Judas Iscariotes vai pensar. Ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus. E eu não estou dizendo que você está liberado aí para sair desagradando as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão preocupados. Se eu fizer isso, o que o fulano vai pensar? Se eu fizer aquilo, o que o Beltrano vai dizer? Se eu tomar essa atitude, o que o outro vai falar? E a gente fica cheio de dedos. Até na hora do culto. Você levanta a mão, você vai ser rotulado. Se não levanta a mão, vai ser rotulado também. Se você bate palma, você vai ser rotulado. Se você não bate palma, também você vai ser rotulado. Se você chora, você vai ser rotulado. Se você nunca chora, você vai ser rotulado também. E aí você fica cheio de Deus, tentando agradar um, tentando agradar outro, e acaba desagradando a Jesus. Maria fez só para agradar a Jesus. Quinto lugar, Maria fez apesar das críticas. Note comigo os versos 4 a 6, que ela enfrentou 3 situações. Primeiro, eles ficaram indignados contra ela. Quem está indignado contra Maria? Os discípulos de Jesus. Liderança. Gente que devia estar aprendendo com ela, imitando a ela, ficando feliz pelo exemplo dela. Agora, notem, eles não estão indignados por aquilo que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, está tudo bem. Mas para Jesus, não, isso aí é um exagero. Isso é um desperdício. E diz o texto que eles murmuraram contra ela. Eu sei que esse negócio de murmuração já acabou há muito tempo nas igrejas, não tem mais. Mas, nunca é demais, né? A gente perceber que às vezes as pessoas murmuram, e não estão murmurando não, estão murmurando contra ela. Agora, preste atenção nisso. Quando Judas, porque é João 12 que mostra isso, que Judas é quem lidera esse processo, disse, é um desperdício, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Isso é um discurso populista de Judas. Porque é nessa conjuntura de João 12 que a Bíblia tira a máscara de Judas e diz que esse discurso dele era um discurso falso, porque ele era ladrão. Ele não queria ajudar pobre a coisa nenhuma, ele queria embolsar essa grana.
Tem muito discurso em favor dos pobres hoje que é apenas cortina de fumaça. E notem mais, foi desse jantar que Judas, nas caladas da noite, sai de Betânia e vai lá em Jerusalém e vende Jesus por 30 moedas de prata. Chegando a ponto de Jesus dizer assim: por que a molestais? Então tem indignação, tem murmuração e tem molestação. E molestar hoje é crime. Então, lição aprendida aqui para nós. Você está fazendo a obra de Deus? Alguém está criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. Eu nunca vi nos meus 42 anos de ministério alguém se levantar para fazer alguma coisa relevante na igreja sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação dos céus. Faça apesar das críticas. Porque também tem crente porcelana, sabia? Hipersensível. Qualquer coisinha trinca. Qualquer coisinha quebra. Qualquer coisa, mas nunca mais faço nada na igreja, porque eu estava fazendo e me criticar, agora também não faço mais nada. Aliás, eu vou até sair da igreja. Faça, apesar das críticas. Sexto lugar. Maria fez a pessoa certa. Ela praticou boa ação para comigo, disse Jesus. Versículo 7. Aqui está algo para mim muito, muito, muito importante, porque a pergunta é: e então os pobres não merecem prioridade? Será que Jesus está ensinando que os pobres podem ser deixados para depois? E a resposta é um sonoro não. Mas é preciso dizer: ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é a consequência da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, porque foi salvo pela graça, você ajuda os pobres. Quem move você na direção da misericórdia é o amor de Jesus que constrange você. Então faça a pessoa certa. Penúltimo lugar, sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Versículo 8 diz que ela ungiu-me, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu acho isso magnífico. Me permita aqui fazer uma digressão para entendermos melhor. Lá em João 8, versículo 3, somos informados que as mulheres da Galileia bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia. Eram 204 pequenas cidades e aldeias. Vou falar bem baixinho aqui, porque tem homem no meu auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. A Bíblia fala de 3 mulheres citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Eu não sei quantas são muitas outras. Mas pense comigo, acompanhe meu raciocínio. Tinha Jesus, 12 discípulos, 13. 3 mulheres citadas pelo nome, 16. Mas muitas outras, eu não sei quantas são. Vamos imaginar que foram 40, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não tem pensão, não tem hotel, não tem self-service, e elas passando Pix, fazendo transferência, bancando a conta. Nessas andanças de Jesus, ele diz que tem que subir para Jerusalém para ser crucificado. E quando Jesus está subindo, essas mulheres da Galileia sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só consta que João estivesse lá, mas essas mulheres estavam presentes na crucificação de Jesus. Quando Jesus foi sepultado,
Lucas 23, 54, 55. Não consta que nem João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Quando terminou o sábado, então, volta um pouquinho comigo, volta um pouquinho a fita, para entender. Eu pergunto a vocês, que hora Jesus foi crucificado? Sexta-feira, 9 horas da manhã. Que horas Jesus morreu? Sexta-feira, 3 da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? Na sexta-feira, porque no sábado não podia fazer nada. O sábado começava a sexta-feira, 6 da tarde. Então nós temos 3 horas apenas entre a morte e o sepultamento. Ora, morreu. Ninguém pode tirar o corpo da cruz sem permissão. Quem dá permissão? Governador. Mas não adianta em qualquer um falar com o governador que nem receber vai receber. Então tem que achar alguém com trânsito. Então levaram, quem vai lá dar a notícia é o José de Arimateia. Ele chega lá e diz: ô governador, eu vim aqui pedir o senhor permissão para tirar o corpo do Jesus da cruz, porque eu tenho um túmulo novo que nunca foi usado, eu vou deixar aquele ser sepultado lá, eu queria permissão. Não, morre rápido assim não. Ih, demora muito, morreu ainda não. Morreu, senhor? Não morreu. Mas morreu, senhor? Não morreu não. Eu só acredito que morreu se o centurião que liderou o processo lá vier aqui me dizer que morreu. Não tinha telefone celular, não tinha fax, tinha nada disso. Então tem que ir lá de volta, chamar o cidadão, o cara tem que vingar, falar com o governador, aí, morreu o senhor, aí o governador tem que fazer um documento, aí tem que tirar o corpo, aí tem que ir lá no mercado comprar lençóis, tem que ir lá na outra loja comprar perfumes, agora tem que limpar o corpo, agora tem que passar perfume no corpo, agora tem que enrolar o corpo no lençol, agora tem que pegar o corpo e levar lá no túmulo, a porta está fechada, porque nunca foi usada, tem que abrir a pedra pesadíssima, tem que botar o corpo lá, tem que rolar a pedra, e as mulheres olhando onde ir. Como Jesus foi sepultado? Pergunta: por que as mulheres, logo que terminou o sábado, 6 da tarde, termina o sábado, elas correram no mercado para comprar o quê? Perfume. Por que elas foram fazer isso? Elas que honraram Jesus na vida, querem honrar Jesus na morte. E como mulher não gosta de nada mal feito, elas olharam, e esse serviço está mal feito. Acabou o sábado, vamos fazer esse serviço direito, vamos fazer bem feito. Quando elas chegam, um susto, porque o túmulo está aberto. Elas olham, o túmulo está aberto, e elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas assim: mas o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam ungir o corpo dele para sepultar. Agora não precisa mais disso aí não. Esse tempo já não é próprio mais. Não adianta mais. Lição aqui: faça no tempo certo. Tem coisa, irmãos, que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. É aquela conversa, é aquele encontro, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquele acerto, é aquela ajuda. Na cultura brasileira tem 2 coisas que me chocam muito, muito mesmo. Talvez você também. A primeira coisa que me choca muito, irmãos, é que eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Já viu? A rasgação de seda em cima do caixão? Que é? Eu sempre me pergunto: meu Deus, será que essa pessoa em vida escutou algum desses elogios? Porque elogiar um defunto não vai alegrá-lo. Ele não vai levantar do caixão para dar um abraço em você, e se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Elogie enquanto ela está viva. Algumas pessoas são muito espirituais. Não, esse negócio de elogiar é um perigo, a pessoa vai ficar orgulhosa. O que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Mas um elogio certo na hora certa é um bálsamo.
Você quer ver outra coisa que me choca na nossa cultura? É que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória, pastor Kleber, e contei 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os defuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Espere a pessoa morrer para mandar flor, não. Manda em vida mesmo. Brincando um pouquinho com vocês agora. Me falaram que o povo aqui dessa região, que os homens dessa região são muito românticos. Que eles nunca deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa, o aniversário de casamento, sem mandar um buquê de flores. Falaram por aí. Mas vai que tem um esquecido por aí. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querida irmã. Se você nunca receber um buquê de flores, no dia que, se você partir primeiro, se você for primeiro, ir primeiro quer dizer morrer na frente, você que nunca recebeu um buquê vai receber uma coroa grande. E o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Faça no tempo certo. Deixa eu terminar. Último ponto. Então Maria fez o que pôde, fez o seu melhor, fez sacrificialmente, fez só para agradar a Jesus, fez apesar das críticas, fez a pessoa certa, fez no tempo certo, finalmente, em 8º lugar, fez com reflexos para a eternidade. Versículo 8, Jesus diz assim, em verdade vos digo, em todo mundo, onde for pregado o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. O que Maria fez no interior de uma casa humilde, numa aldeia humilde, há 2000 anos, está sendo contado dos eirados da história nos ouvidos do mundo. E hoje, 18 de junho de 2000, no templo da Igreja Batista deste bairro, essa profecia se cumpre mais uma vez. A grande pergunta, meus amados irmãos, é: o que eu estou fazendo hoje vai impactar as futuras gerações? A minha vida vai influenciar as futuras gerações? Eu não sei se você se pergunta, ou se você se questiona sobre isso. Pense comigo. E eu me pergunto de vez em quando, meu Deus, se Jesus não voltar antes, se eu morrer, daqui a 50 anos, alguém passar por lá, tirar a poeira daquela plaquinha branca de mármore que botam, a lápide, espanar a poeira, será que a minha vida ainda vai tocar a vida de alguém? Porque nós vivemos uma geração egoísta, narcisista, materialista, consumista, que olha para o seu umbigo, que pensa em si mesmo. Como aconteceu com um homem de Deus no passado, chamado rei Ezequias. Lembram de rei Ezequias? Rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. E quando ele tinha 39 anos de idade, diz a Bíblia que Deus o libertou do poder da Síria e Deus o curou de uma enfermidade mortal. E o milagre foi tão grande, tão grande, tão grande, que veio uma comitiva diplomática de um novo império que estava se levantando, o Império Babilônico, e trouxe cartas e presentes para ele, e ao receber essa comitiva diplomática, ele ficou tão entusiasmado, que ele abriu os seus tesouros e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra de gratidão a Deus. Que foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou o profeta Elias na casa dele e disse: agora escuta uma coisa. Essa Babilônia virá no futuro. E tudo que se ajuntou até hoje, daqui para frente, vai ser levado pela Babilônia. E tem mais, dos filhos que tu gerares, serão feitos cativos na Babilônia. E tem mais, esses filhos vão ser feitos eunucos, vão ser castrados, e não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual foi a resposta do rei ao profeta? Boa é essa palavra.
Não, você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai saquear tudo. Eu estou falando que a Babilônia vai fazer dos filhos escravos, que a Babilônia vai castrar os filhos. Você está ficando louco? Que boa essa palavra aqui, coisa nenhuma, rapaz. Você não entendeu nada. E ele respondeu, boa é essa palavra. Porque pelo menos eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Trocando em miúdos. Quando isso acontecer, profeta, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, profeta, eu já não estou mais aqui para contar a história. Sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, me desculpe da expressão, depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Muito triste, muito triste, muito triste. Eu queria terminar essa fala minha, meus irmãos, dizendo o seguinte: você e eu precisamos muito nos preocupar com as futuras gerações. Em muitos lugares o Evangelho não está sendo passado para outra geração. E nós precisamos de passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, para que amanhã nós tenhamos uma igreja mais forte, mais viva, mais cheia do Espírito Santo que a igreja atual. Em muitos lugares as igrejas perderam a conexão com as novas gerações. E os filhos não estão mais na igreja. Igrejas vazias de crianças e de jovens. E eu sei que esta igreja é uma igreja cheia de crianças e jovens. Bendito seja Deus. Passem esse bastão, para que o que vocês estão fazendo hoje reverbere para dentro da história e impacte muitas e muitas outras gerações. Que aprendamos com Maria a viver aos pés do Senhor, para aprender, para chorar e para agradecer. Que Deus seja louvado. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.